Queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Aqui quem vos fala é o vosso conservo e servo do Deus Altíssimo, professor pastor Edenísio Rodrigues, à sua disposição. Meu amado, minha amada, quando nós estudamos a palavra de Deus, os amantes do estudo da palavra de Deus, aqueles que estudam a Bíblia, passamos aí por alguns segmentos e às vezes não buscamos conhecê-los de forma minuciosa. Ao estudarmos o Novo Testamento, encontramos as seguintes expressões. Vamos lá para o Evangelho de Jesus, que, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15, no versículo 1 e 2, só nesses dois versículos vamos encontrar aí 4 segmentos. 15 de Lucas, versículo 1 e 2 diz assim: E chegavam-se a ele quem? A Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O versículo 2 diz assim, de Lucas 15: E os fariseus, já é o terceiro segmento, e os escribas ou doutores da lei, murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Olha, vamos para o primeiro segmento aí do versículo 1, os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram uma classe imposta aos judeus pelos dominadores romanos com a missão de lhes coletarem os impostos. Os publicanos, eles eram funcionários romanos odiados e escorraçados pelos judeus. Apesar disso, meu amado e minha amada, muitos judeus se tornaram publicanos devido à rentabilidade da profissão, que rendia muito, era uma profissão que rendia bastante. O chefe dos publicanos em Roma impunha uma taxa e distribuía aos seus subordinados, que, por sua vez, quadruplicavam e repassavam as taxas, e assim sucessivamente. Mateus, Levi, que era o mesmo Mateus, também chamado de Levi, antes de se tornar um dos apóstolos de Cristo e evangelista no Novo Testamento, ele era um publicano. Em Mateus 10:3, nós vamos aí descobrir em outros textos também. Podemos observar o caráter depreciativo de um publicano para com os judeus, nessas palavras que Jesus diz em Mateus 18, em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Olha o que Jesus disse: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não a escutar a igreja, olha só, considera-o como gentil e publicano. Veja só a depreciação que tinha os publicanos. Os pecadores é o segundo segmento, os pecadores, aí em Lucas 15. Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Os pecadores eram todos eram pecadores, porque todos pecaram. Através do pecado de Adão, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Pecadores, como um todo, eram todos. Os pecadores, essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época,
E por isso eles eram excluídos por eles. Olha só, os religiosos também eram pecadores, mas excluíam os outros pecadores que eles se achavam santos demais. Então, aos judeus era recomendado que evitasse ao máximo ter contato com os pecadores. Vamos para o outro segmento, que ainda está aí no capítulo 15, versículo 1 e 2 de Lucas. Os fariseus, falamos dos publicanos, dos pecadores, agora vamos falar dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram a maior seita dos judeus. Insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições, interpretavam a lei e criavam novas ordenanças, viviam de forma separada do povo. João Batista os chamou, os fariseus, de raça de víboras. Os escribas e fariseus se apresentavam como os grandes guardiões da lei e acusavam Jesus de violá-la. Porém, eram os fariseus que deturpavam a lei, tanto por meio de suas tradições, como por intermédio de uma vida hipócrita. Fariseus hipócritas. Agora vamos para o outro segmento, os escribas. Quem eram os escribas? Existiram no Antigo Testamento, porém, também no Novo Testamento aparece formando uma classe religiosa. Quando o povo voltou do cativeiro de Babilônia, Esdras se tornou um importante escriba. Este Esdras subiu de Babilônia e ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Nós lemos aí esse texto em Esdras 7, versículo de número 6. Esdras, ele foi um escriba. Já no Novo Testamento, os escribas, ou copistas da lei, escrivães, técnicos da lei, chamados também de mestres e doutores da lei, no Novo Testamento, intérpretes da lei, a princípio eram sacerdotes, julgavam-se juízes da lei. Os escribas que se ocupavam no ensino eram conhecidos como rabi ou rabinos. Encontramos aí Lucas 11, 46 e vários textos da Bíblia. Outro segmento que já nós vamos encontrar este outro segmento em Atos, capítulo 5, versículo 17, eram os saduceus, ou também conhecido como zadoquitas. Os saduceus, eram conhecidos também como zadoquitas. No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha, querida, saduceus ou zadoquitas, que era a mesma coisa, eram a aristocracia rica que ocupava as posições de autoridade secular. De suas fileiras eram escolhidos os sumos sacerdotes, abertos à helenização. Eles aceitavam a lei de Moisés, mas favoreciam uma interpretação mais frouxa da mesma. Eles afrouxavam a lei. Eles rejeitavam as tradições dos escribas. Não acreditavam na providência de Deus, ou seja, em milagres, nem na imortalidade, nem na existência dos anjos. Messianistas fervorosos aceitavam somente a palavra escrita, lei, profeta e escritos, rejeitando a tradição oral dos rabis. É possível que muitos dos sacerdotes
mencionados em Atos, capítulo 6, versículo 7, tenham sido saduceus ou zadoquitas. Vamos para outro segmento que nós são os essênios. Essênios, esse segmento não são mencionados no Novo Testamento, na Bíblia não se menciona os essênios. A sua existência ficou comprovada com a descoberta em 1947 dos manuscritos do Mar Morto. O nome essênio vem de uma palavra hebraica que significa pio, santo. Praticavam um asceticismo e isolamento rigoroso e se dedicavam a reproduzir os escritos do Velho Testamento e a fazer seus próprios comentários dos escritos que eles mesmos produziam. Vamos aí para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, falar aí sobre outro segmento chamado zelotes. Zelotes, Atos 1, 13 diz assim: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmãos de Tiago. Quem eram os zelotes? Quem eram os zelotes? Durante o tempo de Jesus, os zelotes eram uma seita judaica radical que pregava a luta armada contra os romanos e aguardavam um Messias guerreiro. Um dos apóstolos de Jesus, Simão, era conhecido como Zelote. O nome do grupo, Zelotes, provém de zelo, que denota devoção intensa. Eles levavam essa devoção à palavra de Deus aos extremos, acreditando que deveriam fazer qualquer coisa para defendê-la, até mesmo tirar a vida de outras pessoas. Para os zelotes, a dominação romana era uma afronta que não podia ser tolerada de forma alguma. Eles acreditavam que Israel era a nação escolhida por Deus, enquanto os romanos não criam em Deus e não o honravam. Segundo a sua crença, os judeus não deveriam se associar com gentios, portanto, os romanos deveriam ser expulsos da Terra Santa pela força. No Novo Testamento, os menciona em Lucas 6,15, Atos 1,13. Os zelotes eram fanáticos e suas facções mais extremas eram os sicários. Depois que Simão encontrou com Jesus, ele deixou de ser zelote. Então, os zelotes eram fanáticos e a sua facção mais extrema eram os sicários. Quem foram os sicários na Bíblia? Os sicários não são mencionados diretamente na Bíblia. Eles foram um grupo de judeus extremistas que surgiram depois do tempo em que a Bíblia foi escrita. No entanto, alguns estudiosos, eles sugerem que o termo sicário pode ter sido usado como sinônimo de zelote na época do Novo Testamento. Portanto, ambas as seitas compartilhavam a crença em lutar contra o domínio romano. Além disso, um dos discípulos de Jesus é chamado de Simão, o Zelote, em Lucas 6,15, que pode ter sido um ex-membro do grupo radical dos sicários. No entanto, isso é especulativo e não há evidências corretas para essa conexão. Vamos aí para outro segmento. Quando lemos no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Vamos aí para esse segmento, herodianos. Quem eram os herodianos?
herodianos eram um partido quase que puramente político, uniram-se aos fariseus em oposição ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos aí em Mateus 22, 15, 16, e Marcos 3, 6 e outros textos também. Vamos para outro segmento que está na palavra de Deus, em João 4, 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos são mencionados pela primeira vez na Bíblia nos livros de Esdras e Neemias, no século 5 antes de Jesus. Podemos ver aí Neemias 6, versículo 14, e também em Esdras, em vários textos. Após a morte de Salomão e a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte foi marcado por governantes que foram maus perante o Senhor. Esses governantes usaram práticas contrárias à palavra de Deus repetidamente e se alastraram entre os israelitas, se afastaram do Senhor. E como julgamento contra o pecado, Deus permitiu que o reino do norte sofresse opressão de outros povos. Então, gradativamente, o reino do norte ele foi sendo conquistado pelos assírios. Quando Israel tentou se rebelar contra o domínio assírio, o rei Salmanaser V, ele sitiou Samaria. O rei assírio acabou morrendo nesse período e também ele foi substituído por Sargão II. E Samaria foi conquistado totalmente em 722 a.C. O reino do norte de Israel caiu para os assírios. Muitos cidadãos foram deportados de Samaria, enquanto que exilados de outras partes do Império Assírio foram levados para morar na antiga capital do Reino do Norte. Os novos habitantes trouxeram para Samaria as suas práticas idólatras. Logo, a população israelita, que havia permanecido em Samaria, começou a se misturar com os estrangeiros, principalmente por meio de casamentos. Consequentemente, deu-se origem a um povo misto e sincrético, características que marcaram os samaritanos. Sendo assim, essas pessoas meio judias e meio gentias ficaram conhecidos como samaritanos, os meios israelitas e meios gentios. Os samaritanos construíram para si um templo no Monte Gerizim, o qual os samaritanos insistiam que tinha sido designado por Moisés como lugar onde a nação deveria adorar. Sambalate, o líder dos samaritanos, estabeleceu seu genro Manassés como o sumo sacerdote. A religião idólatra dos samaritanos foi assim perpetuada. Podemos confirmar lá em João 8:48. Agora, onde está Samaria nos dias atuais? Samaria, como cidade, era a capital do Reino do Norte de Israel. Após a queda de Israel, Samaria, como região, estava na área central do que costumava ser o Reino do Norte. E durante o tempo de Jesus, o ministério de Jesus, Samaria estava localizada entre a Galileia ao norte e a Judéia ao sul. Hoje, nos dias odiernos, Samaria está no que é hoje o norte da Cisjordânia. Várias centenas de samaritanos ainda vivem em Israel e continuam a praticar sua fé centrada no Pentateuco e no Monte Gerizim. Então, meus amados, esses aí são os segmentos que nós muitas das vezes lemos e passamos aí
por cima. Que Deus vos guarde, vos abençoe, em nome de Jesus.